Reconhecemos em Jesus o Cordeiro de Deus. Deposito a convivência com o Senhor e tornamos-nos com Ele um só Espírito nessa celebração, pois o nosso compromisso é de seguir o Senhor. E neste dia, onde acolhemos as oferendas do dízimo, queremos dizer que o Senhor nos ensina: o dízimo é um alimento, cujo sabor sentimos ao mastigá-lo, mas sim, o dízimo é uma livre e espontânea doação do nosso coração para o reino de Deus. E que a Mãe Peregrina, a grande mestra e Mãe de Deus, nos acolha e coloque sob nós o seu manto sagrado. E também, nesta missa, queremos oferecer por todas as famílias dizimistas, pelos falecidos da família dizimistas, pelos que neste ano de 2014 trabalharam, colaboraram e participaram da vida ativa da igreja e colaboraram com o dízimo. Por isso, recebemos a nossa equipe, juntamente com o presidente da celebração, cantando o canto de entrada. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Quero acolher os pais desta criança que vai ser batizada, os seus padrinhos e toda a comunidade. Você que é dizimista, você que é visitante da nossa comunidade aqui em São Tiago, com uma calorosa salva de palmas de boas-vindas. Queridos pais, nós nos sentimos felizes porque vocês decidiram trazer a vossa criança para a igreja, apresentando-a ao ministro sagrado para que sejam administrados os sacramentos da iniciação cristã. Grande é a vossa responsabilidade de educar esta criança. Ela é um presente do dom de Deus para vocês, para todos nós, comunidade de São Tiago. Pois a partir de hoje ela será introduzida na comunidade, para parte da igreja. Por isso, nós nos perguntamos: vocês estão dispostos a educar esta criança para que ela cresça em estatura e em graça, seja uma boa cidadã e um bom cristão? Queridos padrinhos, vocês querem ser colaboradores diretos na educação desta criança, no cumprimento dos seus deveres como pais em segundo plano, na ajuda, na responsabilidade conjunta com os pais desta criança? Queridos irmãos e irmãs da comunidade de São Tiago, vocês querem ser uma comunidade que testemunha a fé para esta criança? Sim. O que
vocês pedem à Santa Mãe Igreja para esta criança? O santo batismo. E que nome vocês dão a esta criança? Giovana. Pelo batismo, Giovana, como dizia no começo, ela vai fazer parte dos filhos de Deus. Ela vai entrar na comunhão dos santos. Ela vai fazer parte daquele coro do céu. Por isso nós nos reunimos e, em nome da Santíssima Trindade, iniciaremos a nossa missa enquanto o sacerdote traça o sinal da cruz na testa da criança, os seus pais e os padrinhos, e todos juntos cantando. Façamos então o nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui para louvar a Deus de todo o coração, de braços erguidos no gesto de amor e adoração, para louvar a Deus de todo o coração, de braços erguidos no gesto de amor e adoração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu à hora deste. Irmãos e irmãs, para que nós possamos dignamente celebrar esta Eucaristia, reconheçamos os pecadores e peçamos perdão a Deus de infinita bondade. Confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, opções, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade.
de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Louvando e glorificando o Senhor, cantemos com glória a Deus na nossa vida. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-se, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu disse: Espírito do Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: Espírito do Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperei no Senhor, me inclinando-se ouviu o meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse: Espírito do Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício e oração não
Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse, eis que veio, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse, escrevendo, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guarde em meu coração vossa lei. Eu disse, eis que veio, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eu disse, eis que veio, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que veio, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Por aventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo. Quem aderes ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer fica fora do seu corpo, mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. E portanto ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a todos para aclamarmos as santas palavras do Santo Evangelho, onde o Mestre revela: eu sou o Cordeiro de Deus. Cantemos. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram vós ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação.
Evangelho. Agora é a minha e a sua vez de dizer: aqui estou, Senhor, envia-me. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Acabamos de ouvir, meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura e também no Evangelho, a vocação, o chamamento de Samuel. 3 vezes Samuel não entendeu que era Deus que estava chamando ele para o encarregar uma missão, uma tarefa específica que somente Samuel poderia fazer, como também a cada um de nós Deus confia uma missão. A vocês, os pais de Giovana, Deus vos confiou essa responsabilidade de colaborar com ele no projeto de trazer à vida essa menina. E não somente essa é a primeira tarefa que vocês receberam, como também receberam outra tarefa de educar esta criança para que ela cresça em estatura e graça. E vocês, ao trazerem Giovana para o Santo Batismo, estão dizendo que nós daremos continuidade àquilo que nós recebemos dos antigos profetas, desde Samuel, passando pelos nossos pais, que vos ensinaram, vos educaram, vos trouxeram ao batismo, e agora vos dão continuidade a esta tarefa de gerar a vida não só no corpo, mas também no espírito. Nós somos, meus irmãos e minhas irmãs, o corpo e o espírito, a matéria e a alma. E é preciso que tomemos consciência de que nós não podemos separar o corpo do espírito e nem tampouco o espírito do corpo. Por isso é que a segunda leitura vem ao nosso encontro, nos dizendo que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Portanto, não o achemos. Nós fomos comprados por um preço caríssimo. A nossa vida, a vida de cada um de nós, a minha vida, a vida do Renato, custou a vida do Filho de Deus. Então a segunda leitura nos vem dizendo: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Assim como não se pode separar Deus, Jesus, da sua igreja, assim também vocês, nós, eu, a começar por mim, nós não podemos entregar o nosso corpo às paixões. Nós não podemos profanar o nosso corpo. Nós não podemos profanar a nossa mente. E para que nós não profanemos a nossa mente, o nosso corpo, nós não prostituamos o nosso corpo, a nossa família, a nossa vida, a nossa casa, nós precisamos, em meio a tantas confusões, em meio a tantas vozes que nos chamam e nos interpelam para que nós nos desviemos do caminho certo, nós precisamos ouvir a voz do Senhor que nos chama. A Samuel foi feito 3 convites. Primeiro convite: Samuel, Samuel vai ao encontro do sacerdote Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. Entendamos que Samuel, quando foi chamado, ele já estava no templo. Ele dormia no templo. Já tinha sido consagrado ao Senhor. Só que ainda não se sabia qual era a especificidade de cada um. Que templo é que nós nos encontramos hoje, como segundo Samuel? Meus irmãos e minhas irmãs, o templo, a casa de Deus onde nos encontramos hoje e que nós todos, é a sua casa. A casa de cada um de nós. É lá na nossa casa onde Deus nos chama para cumprirmos uma missão. É todos nós que estamos aqui na igreja onde Deus nos chama para cumprirmos uma missão. Saímos das nossas casas e viemos até aqui. Objetivo. Qual é o objetivo que nos fez sair das nossas casas e vir até aqui? É para que Deus nos fale através da sua palavra. E Deus nos está falando. Ouvimos. E Deus usa de exemplo de pessoas que já foram chamadas, de pessoas que foram tocadas pela sua palavra e se deixaram fascinar por esta palavra, se deixaram conduzir por esta palavra e jamais reparam. Se na primeira leitura nós ouvimos a vocação de Samuel, na segunda leitura, na terceira leitura, melhor dito, nós ouvimos a vocação dos 2 primeiros discípulos. Eles não estavam desocupados, não. Antes de seguir Jesus, eles já pertenciam
na escola, frequentavam a escola de João Batista, eram discípulos de João Batista. Então, quando João Batista olhou e viu Jesus passar, disse: eis o poder de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João desapegam-se de João Batista e vão atrás de Jesus. E perguntam: Raboni, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus responde: vinde ver. Eles foram e ficaram o dia inteiro com ele. E nós saímos das nossas casas, ouvimos o convite para irmos até aqui e ficarmos com Jesus hoje. E depois o que é que vai acontecer quando nós terminamos a nossa missa? Nós vamos sair daqui, vamos para as nossas casas. Com que objetivo? E qual será a nossa missão? Quando a gente chegar na nossa casa, nós temos de comunicar aqui a experiência com Jesus. André, quando saiu da oração, quando saiu da missa, ele foi ao encontro do seu irmão Simão. E qual foram as palavras que André disse a Simão? Nós encontramos o Cristo, o Messias, o ungido. E então levou consigo Simão para fazer também uma experiência com Jesus. E quando Jesus olhou para Simão, trocaram os olhares e Jesus viu que Simão era alguém de um caráter firme, era alguém com quem poderia contar, era alguém com quem poderia engrenar a barca e começar então a história do discipulado, do apostolado. E quando Jesus dirige a sua palavra a Simão: tu, Simão, filho de Jonas, filho de João, já não te chamarás Simão, mas te chamarás Pedra. Cefas, que quer dizer pedra, rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Significa isso que, terminada a missa terminou e começa a nossa missão. A missa terminou, começou nossa missão. É assim, meus irmãos e minhas irmãs. Nós viemos aqui para rebobinar as nossas baterias, para recarregar as nossas baterias, bateria da fé, bateria de esperança, bateria de alegria, bateria de paz, bateria de responsabilidade, de tranquilidade, bateria do amor de Deus em nós e para conosco. Somos obrigados e enviados a ir, enviados e obrigados a testemunhar, a levar os nossos a fazer a experiência pessoal com Jesus. Só que Jesus, aquele Jesus que André e Simão viram, é um Jesus que já não se vai fazer presente fisicamente na pessoa dele, mas Jesus vai em mim, vai comigo, Jesus vai falar por mim, Jesus vai gesticular através de mim, Jesus vai olhar através de mim, Jesus vai falar através de mim, Jesus vai fazer com que a minha pessoa seja um instrumento dele para trazer, levar a alegria, a paz, a tranquilidade, a serenidade a todos nós. Meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura, nós devemos tirar duas lições. A primeira lição é que no meio de tanta confusão, no meio de tantas dúvidas, nós precisamos ouvir a voz que nos chama e responder: Senhor, eis-me aqui, tu me chamaste. Mesmo que nós não entendamos, respondamos sim. Maria fez isso, respondeu: eis a serva do Senhor, faça-se de segundo a tua palavra. São Tiago fez assim quando foi chamado. Só que nós não podemos permanecer nas nossas dúvidas. Nós precisamos esclarecer as nossas dúvidas. Maria disse: como será isso se eu não conheço homem algum? E Pedro variadíssimas vezes fez perguntas. Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como conhecemos o caminho? E
Samuel foi até Eli, primeira vez, tu me chamaste aqui, estou. Segunda vez, tu me chamaste, estou aqui. Terceira vez, tu me chamaste, estou aqui. Fôssemos nós, a criança tem 3 vezes nos perguntar a mesma coisa, nós teríamos perdido a paciência. Fôssemos nós, a esposa nos perguntasse isso 3 vezes, nós perderíamos a paciência. Está me enchendo o saco. Não é verdade? Não é? O marido nos pergunta 1, 2, 3, 4, 5 vezes, nós teríamos perdido a paciência. Mas Samuel insistiu, foi, até que encontrou a resposta certa. Do outro lado, a segunda lição é a paciência. Saber interpretar os sinais dos tempos. Mas por que esta pessoa está fazendo tantas perguntas? Se faz a mesma pergunta, não será que a resposta que eu estou dando está sendo errada? Não será que por detrás disso haverá outra coisa? Então o profeta, o sacerdote Eli, entendeu que era o Senhor que estava chamando. Nada acontece por acaso. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, no nosso relacionamento com a criança, no trato com a criança, vocês queridos pais, tenham paciência. Não percam longa paciência com a criança. Não percam longa paciência com o seu marido. Não perca longa paciência com o seu marido. Não perca longa paciência com a sua esposa. Não. Ser paciente. Talvez Deus esteja chamando para cumprir uma missão maior. Talvez Deus queira algo mais importante e que você não esteja entendendo. Reze. E saiba dar a resposta certa à sua esposa. Indique o caminho certo, a necessidade do conselho. Quando no meio da dúvida, não acha, sempre se esclarecer. Vá perguntar ao seu marido. Quem pergunta? Quem pergunta faz o quê? Obtenha a resposta. Quem pergunta quer saber. Então não fiquemos nas dúvidas. No momento de nevoeiro, no momento de incertezas, corramos ao encontro. Saibamos confiar nos outros e vamos pedir auxílio para que nós encontremos uma saída airosa. Não vivamos no individualismo. Há pessoas que entram na CEPOER, não se vergonha, se é soberba, se é orgulho, mesmo não sabendo a resposta, não quer se humilhar para ir perguntar. Vá perguntar, meu irmão. Vá perguntar, minha irmã. Porque aí você encontra a resposta certa. Deus vai falar, Deus te esclarece. Deus age a cadeia dos nossos irmãos e irmãs. Nós não somos ilha, nós não nascemos sozinhos, nós somos um projeto, comunidade, um projeto de família. Vamos ser que Deus nos chame através dessa pessoa com quem nós vamos falar, ou com quem nós estamos vivendo. Por ser que essa pessoa com quem eu estou vivendo seja um instrumento de Deus no cumprimento desta missão, meus irmãos e minhas irmãs. Então, abramos os nossos corações. Aprendamos essas duas lições. A primeira é nunca desistir no meio das nossas dúvidas. Enquanto nós não encontrarmos a resposta certa, nós não podemos desistir. Vamos correr atrás até encontrar a solução. Não há nenhum problema que não tenha solução. Se você desistir da procura da resposta, você morre por si mesmo ou por si mesmo. Você acaba por ser destruído ou se destruir. Mas se você procurar resposta no lugar certo, você vai encontrar. O problema é que às vezes nós vamos nos aconselhar a pessoas que não sabem absolutamente nada, aliás, são piores do que nós. Nós vamos buscar queremos muitas vezes procurar a felicidade no lugar onde ela não está. Procuramos a alegria no lugar onde ela não está. Onde ela não está. Normalmente, quando alguém está triste, para onde é que vai? Não é a igreja, não. São poucos que vão à igreja. Quando alguém quer se sentir um pouquinho livre, à vontade, um pouquinho mais vai. Depende daí, a igreja para rezar não vai. Alguém está cansado, ao invés de ir para a igreja descansar, ou ao invés de ir à casa de uma pessoa que é de caráter, de responsabilidade, não. Vai para o barzinho e enche a cara para cerveja. Pensa que aí vai encontrar a verdadeira felicidade? Não é verdade? Não é assim que a gente faz?
Não, vamos desestressar. E vai para o boteco, enche a cara, sai de lá com dois prejuízos. Primeiro, o organismo que você vai gastando por causa do álcool. Segundo, o dinheiro que vai ficando. É assim que a gente faz. Samuel não foi para aquele lugar. Samuel foi para a igreja. Foi para o templo, foi para aí o santuário e pergunta ao sacerdote. Não perguntou a uma pessoa qualquer. Foi até ao sacerdote e diz: aqui estou, tu me chamaste. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a lição. As duas lições que nós tiramos da primeira leitura. No Evangelho, nós devemos tirar 3 lições. A primeira lição é olhar em João Batista, aquele que aponta o caminho para Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ser João Batista, precisamos ser André, que leva os seus irmãos, o seu irmão Simão até Jesus. A segunda lição, meus irmãos e minhas irmãs, onde é que nós vamos encontrar? Se primeiro somos o dedo que aponta para Jesus, a segunda lição é nós nos comprometemos. Nós fomos batizados, os nossos pais nos indicaram o caminho certo. Não desistamos deste caminho certo. Todos nós, jovens, adolescentes, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pais e mães, avós e bisavós, todos nós conhecemos o caminho. Os nossos pais nos ensinaram e continuam nos ensinando. Não desviemos do caminho. Não nos esqueçamos da educação que nós recebemos. Aliás, nos comprometamos com esse caminho e vamos na fidelidade à sua palavra. E então, quando nós nos comprometemos com a sua palavra, nós não acharemos o nosso corpo, nós não destruiremos a nossa vida, nós não eliminaremos os conselhos que nós recebemos dos nossos pais, nós não profanaremos a nossa alma e o céu não se fechará para nós, porque como nós todos acabamos de ouvir, glorificai a Deus com o vosso corpo, porque vós fostes comprados por um preço maior. Esse batizado não tem dinheiro, não tem valor, não tem custo. Porque se fôssemos para colocar na balança, jamais conseguiríamos pagar o que Deus fez por nós. Porque o batismo arranca em nós a miséria, a vergonha, a derrota, a destruição, a morte, que é fruto do pecado original e de todos os outros pecados que nós fomos atraindo durante a nossa vida. Para a criança, ilesa, tira-se simplesmente o pecado original. Mas para pessoas que foram batizadas em adulto, arrancou consigo todos os pecados que essas pessoas foram cometendo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sigamos a voz que o Senhor nos chama como Samuel na fidelidade. Se o Senhor me chama, eu respondo: aqui estou para fazer a tua vontade. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, confiantes e agradecidos, dirijamos-nos ao Senhor Jesus dizendo: Cristo, pão do céu, fortalecei nossa vida e utopia. Todos. Cristo, pão do céu, fortalecei nossa vida e utopia. Vós continuamente nos chamais a ajudar-nos a vos responder com generosidade vos pedimos. Cristo, pão do céu, fortalecei nossa vida e utopia. Com prazer queremos fazer vossa vontade e guardar no coração vossa lei. Fazei-nos assíduos, praticantes da vossa palavra, vos pedimos. Cristo, pão do céu, fortalecei nossa vida e utopia. Nosso corpo e membro e o vosso santuário do Espírito.
Ensinai-nos a valorizar e respeitar a nós e os próprios e cada pessoa humana, vos pedimos. Cristo, pão do céu, fortalecei nossa vida e utopia. Sois o Cordeiro de Deus que queremos seguir, tornai-nos fiéis e discípulos missionários, vos pedimos. Cristo, pão do céu, fortalecei nossa vida e utopia. Respondeste, vinde ver o que indagavos sobre a vossa morada. Abençoai os jovens reunidos em vossa casa em Manaus para o 11º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, vos pedimos. Cristo, pão do céu, fortalecei nossa vida e utopia. Senhor nosso Deus, enchei de alegria todos que chamastes para o seguimento do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Deus da vida e do amor, vós enviaste o vosso Filho Jesus ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Afastai desta criança todo mal e ajudai a combater o bom combate. Como templo vivo do Espírito Santo, manifesta as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criaste o mundo para a nossa habitação. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criaste a oliveira dos ramos a missão final do mundo e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo da oliveira fortaleceis o vosso povo para o combate da fé. Ó Deus, proteção do vosso povo, e fizeste do óleo vossa criatura ao sinal da fortaleza, concedei a Giovana a força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que siga o caminho do Evangelho de Jesus. Torne-se generosa no serviço do reino, digna da adoção filial, alegre-se por ter nascido do batismo e pertencer à vossa igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Giovana, o Cristo Salvador te dê sua força, que ela penetre em tua vida como este óleo em teu peito. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Cristo, o batismo nos introduz na comunhão dos santos, pela intercessão dos que nos precederam na fé. Confiemos esta criança a seus pais abatidos e todos nós a bondade de Deus, dizendo: Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus. São Miguel e Santos Anjos de Deus. São São Batista e São José. São Pedro e São Paulo. Santo André e São João. Santa Maria Madalena e Santo Estevão. Santo Inácio de Antioquia e São Lourenço. Santas Perpétua e Felicidade e Santa Inês. São Gregório e Santo Agostinho. Santo Atanásio e São Basílio. São Tiago e São Martinho. São Bento e Beata Albertina. São Francisco e São Domingos. São Francisco Xavier e São João Maria Vianney. Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus. Todos os santos e santas de Deus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo mal, para que nos livreis de todos os pecados, para que nos livreis da morte eterna, pela vossa encarnação, pela vossa morte e ressurreição, pela infusão do Espírito Santo, apesar dos nossos pecados, para que nos digneis dar a vida nova aos que chamastes ao batismo. Jesus, Filho do Deus vivo. Cristo, ouvi-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que temos que serviço da alma para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações, suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre esta criança.
Bendito sejais, Senhor Deus, Criador de todas as águas, sobre as águas primeras do mais do universo habitado. Povoastes as águas e a terra com vossas criaturas. Nas águas do mar vermelho afogastes os opressores e fizestes o vosso povo passar bem enxuto para a terra da liberdade. Nas águas do Jordão solidário dos pobres e dos pecadores, Jesus se fez batizado por João Batista, ungido pelo Espírito, iniciou sua missão neste mundo. Nas águas do seu amor, todos nós somos mergulhados e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria e da morte para a vida. Concedei a força do Espírito Santo, do vosso Espírito, a todos que forem banhados nesta água, a fim de que participem da água báscula de Cristo e recebam a graça da imortalidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais, queridos padrinhos, querida comunidade, o amor de Deus vai infundir nessa criança uma vida nova, nascida da alma, do poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-la na fé, renovem agora suas promessas, para viver na liberdade dos filhos de Deus. Vocês renunciam ao pecado? Sim. Para viver com irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo e causa de desunião? Sim. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, ao autor e princípio do pecado? Sim. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Vocês creem em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria e foi sepultado, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Sim. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé e da Igreja recebemos, sinceramente, e professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais, queridos padrinhos, querida comunidade de Santiago, vocês querem que Giovana seja batizada na fé da igreja que acabamos de professar? Sim. Giovana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querida criança, pelo batismo, Deus Pai te libertou do pecado e nasceste pela água e do poder do Espírito Santo. Agora fazes parte do povo de Deus, que ela te consagra no modo santo, para que, seguindo em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Amém. Giovana, nasceste de novo e foste revestida por Cristo, por isso trazes a veste batismal. E teus pais e padrinhos te ajudem por palavras e exemplo a conservar a verdade da filha de Deus até a vida eterna. Amém. Giovana, nasceste a luz de Cristo. E fosse iluminada por Cristo para te tornar com a ajuda de Deus, pais e padrinhos, caminha como filha da luz até a vida eterna. Amém. É verdade, quer dizer, abre-te, o Senhor que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te concede que possa logo ouvir sua palavra e professar na fé, para a louvor e glória de Deus Pai. Amém. Vamos dar uma salva de palmas e vamos para a Hoje a nossa missa do dízimo. Dízimo significa gratidão, reconhecimento de que somos, de fato, um presente de Deus. Com esta criança que acaba de ser batizada, pela vida de cada um de nós, pela nossa família.
Juntos vamos fazer a nossa oração de dízimo. Rezando. Recebei, Senhor, nosso dízimo. Não é uma esmola porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição porque não precisais dela. Esta é a importância que representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois vivemos e recebemos por nós. Amém. Com alegria ofertamos o nosso quinto de cantando. seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedemos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa atenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade, justo e necessário, nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da condição humana, provou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo, glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abrindo-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós nos aclamamos, cantando a uma só voz. Santificai vós nestas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Estado para ser entregue e abraçando livremente a paixão e o pão, dando graça do partido, deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual quando por fim da ceia tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e de servir. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos rendidos pelo Espírito Santo do socorro. Lembramos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente como mundo dele, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-nos dos nossos irmãos e irmãs, nossos filhos falecidos, de modo especial pela alma de Helena Leal Canela, falecida ontem, pela alma de Valdir Valdeci de Oliveira Almeida, 15 dias de falecimento, e também de Isaura Martins de Aguiar, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-nos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, aflitos por vós na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos ter piedade de todos nós, de modo especial a criança que foi batizada, seus pais e madrinhos, os nossos dizimistas, em ação de graças ao CAEP, que não poupou esforço durante todo o tempo, e também já colocamos a mão do novo CAEP para que, aberta a ação do Espírito Santo, possa dirigir esta comunidade, dando-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com todos os santos apóstolos, São Tiago, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, queridos irmãos e irmãs, façamos subir a nossa oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, faça na terra como no céu. Como o nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da tentação, enquanto da esperança, aguardamos a tua Cristo, nosso Salvador. Nosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos nossos apóstolos, deixe-nos a paz, dá-nos a minha paz. Não vês os nossos pecados, mas a fé que é a vossa igreja. Dá-nos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Eis o Cordeiro de Deus, disse São João Batista, apontando o dedo para Jesus. Você é feliz porque está sendo convidado para receber o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado. Senhor, eu não sou filho que tem direito de mandar, mas tenho uma palavra e serei salvo. João Batista aponta que Jesus é o Cordeiro de Deus. E neste momento, o Cordeiro de Deus se transforma no Santíssimo Sacramento e vem ao nosso encontro, para que possamos ter força para ser. Vamos ao encontro de Jesus. Cantando.
Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor, os que alimentais com o mesmo pão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. A intercessão de São Tiago, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Respondendo sempre sim ao chamado de Jesus, vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Fiel pelicano, milagre supremo de amor.